Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo número 5. Por favor, vamos ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e eu rogo ao Senhor, seja glorificado, Pai, através desta palavra, e que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo o coração de todos os meus irmãos. É assim que eu oro, entregando essa palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela fala a respeito de paciência, né? E paciência é algo bacana, né? De viver, né? Né? Você tem paciência, irmão Antônio? Pois é, então essa palavra acho que é para todos nós, né? Que temos muita dificuldade, às vezes, por esta questão de paciência, né? A paciência, muitas vezes, mesmo sendo nós pessoas de Deus, dependendo das circunstâncias da vida, nossa paciência ela é curta, né? Quem tem filhos pequenos, né? Quem luta aí no dia a dia, e não é fácil viver isso, mas a palavra de Deus nos mostra aqui que é bem-aventurado aquela pessoa que consegue ter a paciência, que consegue controlar, né, os seus ânimos, a sua postura, né, o seu modo de viver. Então, o apóstolo Tiago, ele fala algo aqui tremendo para nós, né? Ele sugere aqui que nós possamos sim viver na paciência. E é bom nós destacarmos aqui o porquê que Tiago ele estava falando para o povo de Deus em viver em paciência. Porque aqui o povo naquele tempo estava vivendo por grandes tribulações, perseguições, né, aflições. Então o tempo para esse povo aqui não era fácil, né? E eu imagino que a palavra de Tiago tem tudo a ver com as nossas vidas também, porque nós vivemos, né, tempos diferentes, tempo de tribulação, tempos onde a oposição ela se levanta contra nós, e nós precisamos nós precisamos sermos pacientes, né? E é o que ele realmente destaca. É bom também destacar aqui que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, apóstolo Paulo também fala para a igreja de Roma. Devemos ser pacientes na tribulação. Então a tribulação, meus irmãos, não é algo que pode nos assustar. Tribulação, o fato é que faz parte do pacote da vida do cristão. Tribulação ele vai acontecer sempre. Agora, o que nós como cristãos devemos fazer é termos paciência, né? Então Tiago propõe exatamente esta verdade para a vida das pessoas, daqueles que estão diante de Deus.
Vamos ler novamente o versículo 7, que diz assim, apóstolo Tiago dizendo: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meus irmãos, essa palavra paciência aqui no grego significa esperar pacientemente, indicando a atitude que pode suportar a demora e o sofrimento, sem nunca desistir. Tiago está falando aqui, em outras palavras, que nós não podemos desistir jamais das coisas, do propósito de Deus para as nossas vidas, por conta das tribulações e por conta do sofrimento. Então esse é um grande desafio para todos nós, né? Então, a proposta de Tiago é que todos os cristãos permaneçam firmes diante das lutas e dos desafios, né? E ele orienta aqui: sejam pacientes do Senhor. Meus irmãos, então, nós como cristãos, filhos de Deus, aqueles que dependem do Senhor e crê no Senhor, confia no Senhor, nós devemos entender que enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por momentos difíceis, incompreensíveis, dolorosos e até mesmo críticos, né? Como os tempos de hoje. Então isso é uma verdade. Portanto, nós devemos, como igreja, permanecermos firmes na fé. Aí eu pergunto para todos nós, né? Será que o nosso coração está firmado em Cristo? Está firmado em Deus? Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que estão, sim, firmados no Senhor. Pois é nele que encontraremos força para vencer as coisas e os dias maus. É só nele, apenas nele. Não vai ser outra coisa. E hoje nós estamos vivendo, né, esse tempo em que as pessoas estão tendo essa experiência real, na carne. Porque esse mal que nós estamos vivendo, dinheiro nenhum salva. Porque existem aqueles que depositam a sua fé nos objetos, na sua situação, nos seus bens, naquilo que você tem em mãos. Hoje estamos vivendo tempos em que nós podemos ter essa experiência maravilhosa de experimentarmos, sim, o poder de Deus. Nós podemos experimentar, sim, essa experiência com Deus, como nosso Pai, como aquele que nos guarda e nos protege e nos livra de todo o mal. Eu acho essa experiência fantástica. Nós temos essa oportunidade. Mas agora, aqueles que vão ter essa oportunidade serão aqueles que estarão firmes, permanecendo na fé no Senhor Jesus. Amém? Para destacarmos aqui o que Tiago está querendo dizer, eu vejo aqui, que nós podemos tirar pelo menos duas afirmações em relação à paciência, tá? Para termos essa paciência. Primeiro, nada em nossa vida dura para sempre, viu, meus irmãos? Tiago está orientando o povo aqui a ser paciente, é porque as coisas, elas irão passar. As notícias ruins, as coisas que acontecem de mal no dia a dia, elas sempre passarão. Todo sofrimento, ele tem o tempo certo de acabar. Sempre tem. Daí, nós temos que ter o quê? A importância, dar a importância de esperarmos essas coisas passarem com paciência. Porque eu creio, eu vejo na palavra de Deus, que nós aqui como cristãos, como fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui, meus irmãos, para ter uma vida abençoada. Nós viemos aqui para ter uma vida de alegria,
Mas nós devemos entender também que a alegria e uma vida abençoada, ela é no Senhor, ela é em Deus, e não são nas coisas. Esse é o grande divisor de águas entre o cristão e o mundo. Porque o que tem que dar a alegria para o cristão é a experiência, é a vida, é uma direção de Deus sobre as nossas vidas. Agora, a alegria do mundo é totalmente inversa. A alegria do mundo você sabe quais são. É experimentar coisas do mundo. Mas a nossa alegria do cristão, ela precisa ser voltada para as coisas de Deus. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa aqui que eu posso ver em relação para termos a paciência, é que a vinda do Senhor, que é algo que irá acontecer, é uma promessa que vai acontecer para todos nós, marcará o fim de todos os sofrimentos. Então, meus irmãos, é algo que algumas pessoas não gostam de ouvir, mas outras pessoas gostam de ouvir porque isso serve como consolo, né? Então, a nossa vida cristã, ela deve permanecer firme, de forma paciente. Nós não podemos abrir mão, porque no futuro nós iremos viver algo extraordinário. Nós vamos viver coisas que só os cristãos, só aqueles que entregaram a vida para Jesus é que irão viver. Porque a palavra de Deus diz, na Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza nem choro. É o que Ele declara na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é uma promessa. E essa promessa, meus irmãos, ela já foi dada. E nós só vamos receber se nós permanecermos firmes, com paciência. Portanto, eu digo a todos vocês, vamos ter paciência. E é nessa promessa maravilhosa que nós devemos viver. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de destacar algo em relação à paciência aqui, em relação à palavra de Deus. Vamos pensar um pouco. O que está envolvido em ser paciente? Né? A Bíblia diz que a paciência, ela faz parte do fruto do Espírito, certo? Agora, então isso quer dizer que, para eu ter paciência, eu preciso estar andando no Espírito. Então, queridos, eu só vou conseguir ser paciente, e a paciência, eu falo ela em relação à vinda do Senhor, em relação a não abrir mão por conta das situações desfavoráveis, mas também aquelas questões do dia a dia, né? Que nós, da forma como nós somos, nós só vamos conseguir sermos pacientes se nós estivermos andando no Espírito. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você está andando no Espírito, o que é andar no Espírito, meus irmãos? É uma vida com temor, uma vida de oração, uma vida em jejum, leitura de palavra. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos mais paciência dentro do lar. Nós somos pessoas mais compreensivas. Nós agimos sempre diferente. Eu falo por mim mesmo. Eu sei quando eu estou no Espírito, quando eu estou andando no Espírito, através das minhas atitudes. Quando eu tenho as atitudes que mexem com o meu caráter, com a minha personalidade, eu consigo controlar, eu sei que eu estou andando no Espírito. Agora, quando eu não consigo me controlar, aí já, no meu coração já tem um alerta, já bate um alerta, um sinal. Se você está impaciente, é porque você não está andando no Espírito. Então volte, comece a ler, comece a meditar, comece a orar, comece a jejuar.
O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Se eu não estiver em Deus, eu jamais irei conseguir ser uma pessoa paciente. Nunca. Se eu estou andando atribulado, é porque eu não estou andando no Espírito. Se eu estiver com problema de dormir, se eu estiver com algum problema, é porque eu não estou andando no Espírito. E o andar no Espírito é algo que nós, como cristãos, precisamos colocar em prática. Mas o bom disso é que nós obtemos grandes experiências que vêm do Senhor. Então é o que eu quero para a minha vida, é o que Tiago orienta para a igreja do Senhor, e é que Deus hoje está falando para a sua igreja. Então, meus irmãos, nós podemos ver que, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos ser pacientes. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de andar no Espírito. Para andar no Espírito, nós estamos conectados com Deus. E é Deus que nos ajuda a sermos pacientes. Amém? Graças a Deus. A Bíblia também nos mostra, através de alguns exemplos, que existe uma relação entre a paciência e o amor. Você já reparou quando nós somos pacientes, nós conseguimos demonstrar um maior amor? Já reparou isso? Vocês concordam comigo? Eu vejo isso na vida de Paulo. Paulo foi um homem que orientou muitas das igrejas. Ele abriu diversas igrejas. Ele foi o homem mais usado depois de Jesus Cristo para falar do Evangelho. Eu vejo esse homem falando com muita paciência. Nós podemos ver isso na carta a Timóteo. Ele era muito paciente com Timóteo. E através da sua paciência, ele demonstrava um amor muito grande. Foi o caso do livro de Romanos. Ali, aquele povo ali estava perdido. Se você olhar lá no capítulo 1, ali estava uma bagunça danada. Pessoas vivendo outros valores. Mas eu não vejo Paulo ali julgando ninguém. Eu vejo Paulo ali com paciência, orientando o povo para sair daquela situação. E a partir daí ele demonstrava o amor do Evangelho na vida dele, através da vida dele e na vida daquelas pessoas. Então, não só apenas o apóstolo Paulo, mas muitas pessoas, elas demonstram o amor para as pessoas através da paciência. Então, meus irmãos, a paciência é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo que nós devemos viver todos os dias. A paciência, ela faz com que nós andamos melhores, a paciência faz com que nós demonstramos amor para as pessoas, e nós fazemos bem, nós criamos um ambiente maravilhoso. Por outro lado, a falta de paciência enfraquece muito. A falta de paciência faz com que o amor se enfraquece. Isso traz o quê? Um relacionamento muito ruim entre nós com Deus, entre nós com as pessoas. Então, a falta de paciência, ela causa danos para todos nós. Então, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Eu quero lembrar aqui que uma pessoa que nos deu um exemplo, que nós devemos olhar, para Sarai. Sara, ela obteve uma promessa, e Abraão também, e ela não esperou pela promessa, por conta da tribulação que ela tinha, por ser uma pessoa idosa, por ser uma pessoa que não gerava filhos, ela não foi paciente, e isso causou futuramente dor muito grande. Então, a falta de paciência, ela traz dano para as pessoas. Eu vejo ela que, na postura de Sara, pela sua falta de paciência, ela causou dor
na sua própria serva Agar. Ela trouxe dor a um filho que nasceu, que não era o filho da promessa. Ismael foi aquele homem que depois ele peregrinou pelo deserto e se formou uma nação forte. É bom nós estudarmos a Bíblia. Através de Ismael nasceu o povo Edom, os edomitas. E se você observar, os edomitas sofreram muito por conta de uma falta de paciência que foi causada lá atrás. Então nós devemos observar, meus irmãos, a falta de paciência, ela enfraquece todas as áreas da vida, do amor. E nós acabamos o quê? Recebendo algo, acolhemos algo que não é bom para as nossas vidas. Nós pagamos preço alto. Voltando aqui para a paciência, além de demonstrar um amor incondicional por Deus e pelos irmãos e pelas pessoas, ela também envolve várias qualidades. A paciência nos faz sermos pessoas perseverantes. E essa atitude vai me ajudar a ter uma atitude positiva quando nós enfrentamos dificuldades. Então nós devemos vigiar. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Então a Bíblia diz que precisamos estar dispostos a esperar sempre, a termos paciência sempre, para esperarmos a boa mão de Deus nas nossas vidas. Algo interessante que a palavra de Deus nos diz aqui também através de Tiago. Para nos ajudar a ver a importância de saber esperar, Tiago usa exemplo aqui de um agricultor, dos profetas e de Jó. Então ele dá aqui 3 exemplos, os quais nós devemos, colocar em prática em nossas vidas. Vamos citar o exemplo aqui do agricultor. O agricultor, eu não sei se você conhece o trabalho do campo, e eu gostaria de destacar aqui do agricultor lá naquele tempo, porque hoje a tecnologia ela favorece bastante, mas naquele tempo não havia tecnologia. O agricultor naquele tempo, ele dependia totalmente de Deus. Totalmente. Ele trabalhava duramente na plantação, mas ele não conseguia controlar as chuvas ou o crescimento das plantas. Naquele tempo não havia irrigação, gente. Naquele tempo ele dependia totalmente de Deus. Então, meus irmãos, ele tinha que estar disposto a esperar com paciência o trabalho de Deus. Ele tinha que esperar com paciência o precioso fruto da terra, e quem dava era apenas o Senhor. Então, através desse agricultor, meus irmãos, do mesmo modo, enquanto esperamos a hora de Deus cumprir suas promessas, nós iremos receber algo maravilhoso. E nós temos que esperar muitas coisas que estão fora do nosso controle. É exatamente o que o agricultor fazia. Ele jogava semente e ele esperava confiante no Senhor. E aquilo ali não estava no controle dele. E é assim que Tiago dá como exemplo o que nós devemos viver através dos agricultores daquele tempo. Outro exemplo, profetas. Nossa, gente. Nós devemos estudar cada dia mais a vida dos profetas. Talvez seria até colocar aqui na igreja para estudarmos a vida de cada um. Se tem algo que os profetas viveram no tempo deles, foram anunciar aquilo que eles não viam. Aquilo que
não receberam. Porque todos os profetas anunciavam, sempre apontavam para a vinda de Jesus, para Cristo, Filho de Deus. E até então eles não viram. Mas, no entanto, por conta das tribulações, eles foram pacientes e não abriram mão daquilo que eles acreditavam. Meus irmãos, nós devemos ter isso tão forte em nossos corações. Nós acreditamos em algo em nossos corações e isso não pode tirar. Nada pode tirar aquilo que nós acreditamos. E foi algo que aconteceu na vida dos profetas. Vamos falar de Jeremias. Jeremias, a palavra de Deus diz que ele anunciava a palavra, ele foi jogado num poço, numa cisterna. E ali ele começou a passar fome e sede, cheio de lama, frio, sozinho, escuro. Mas ele acreditava naquilo que ele anunciava. Então eu posso ver na vida de Jeremias um homem paciente. E ele perseverou, a tal ponto que ele teve experiências maravilhosas com o Pai. Quando ele disse lá em Eclesiastes, Lamentações, está todo mundo atento. Né? O que pode me dar esperança? O que é aquilo que pode me dar esperança? Esse foi Jeremias, que teve a sua paciência. Ele foi provado, e mesmo assim ele alcançou a vitória. Outra situação, que hoje é bem parecida, em relação às nossas vidas, meus irmãos, está através da vida do profeta Miqueias. Quem não conhece o profeta Miqueias, Miqueias foi aquele homem que anunciou a palavra de Deus para Judá e para Israel. Ali, Israel era dividido no tempo de Miqueias. Ele era de Judá, mas a palavra de Deus também chegou até Israel. Então Miqueias, contemporâneo de Isaías, foi aquele homem que viveu dias difíceis. Ele viveu o tempo de Acás, e por todo canto havia maldade e corrupção. Se olharmos, se lermos a palavra de Deus de Miqueias, as pessoas só pensavam em fazer o que era mal. Então não havia esperança. Miqueias sabia que não podia fazer nada. Ele só podia anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes ele era perseguido por conta disso. Mas uma coisa ele fez. E é o que nós devemos fazer em nossas vidas. Então eu gostaria de abrir, por favor, em Miqueias. Quem tem a sua Bíblia, por favor, vai até lá. Miqueias, profetas menores. Vou abrir lá. Miqueias, capítulo número 7. O último capítulo diz assim, versículo 1. Ai de mim! Olha o profeta anunciando. Porque estou como quando sou colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Vamos pular lá no versículo 7. Então nós vemos aqui um cenário muito triste
na vida de Miqueias. Miqueias não tinha para onde ir. Só havia maldade, assolações ali entre as pessoas. Mas no versículo 7 ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Essa é a atitude do cristão, meus irmãos. Nós podemos ver que Miqueias estava vivendo um cenário terrível, mas, no entanto, esse homem ele andava por fé. Ele andava com o coração cheio daquilo que ele acreditava. E se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós precisamos ser pacientes todos os dias. As tribulações acontecem, os dias são maus, mas nós não podemos abrir da promessa, o qual nós ainda vamos obter. E foi exatamente como os profetas andavam. E exatamente como Miqueias andou, e eu vejo exatamente como nós andamos parecidos com o tempo de vida de Miqueias. Miqueias aqui, queridos, nos ensina que esse homem era um homem forte na fé. Aí eu lanço para a igreja. Nós precisamos ser pessoas que sejam fortes na fé. Essa fé é alicerçada em Deus. Então vamos olhar lá para Mateus. Vamos observar lá em Mateus, quando Jesus anuncia o Sermão do Monte, ele está terminando ali o Sermão do Monte. Que ele fala exatamente onde a nossa fé está alicerçada. Se é na rocha ou se é na areia. Porque tempestades virão, elas acontecerão. Mas aqueles que estão com fundamento, alicerçado na rocha, esse permanecerá firme e alcançará a promessa. E assim foi exatamente que Miqueias nos ensina. Então Miqueias foi aquele homem que era forte. Então nós devemos, meus irmãos, orarmos para sermos fortes. Porque aqui nós somos estrutura não muito boas, fortes. A nossa força é no Senhor. A nossa força é em Deus. A nossa força é em Jesus. E nós devemos orar para termos essa força. Miqueias, através da sua força, ele teve autodomínio. Ele suportou incômodos. Ele, por conta da paciência, ele soube desenvolver a habilidade de ver com mais clareza a origem dos problemas e a melhor maneira de solucioná-los. Então, Miqueias tem muito a nos ensinar aqui. E ele encarou esse momento de uma forma otimista, porque ele tinha força no Senhor. Esperar, meus irmãos. Esperar, queridos. Quero dizer a vocês que não é covardia, viu? Esperar é confiar. Confiar naquele em que tem um domínio sobre todas as coisas. Então, queridos, nossa fé precisa ser forte como a de Miqueias. A nossa fé não pode ser como aquele prisioneiro que foi condenado e está esperando a sua sentença de morte. Ali ele não tem como fazer nada. Mas nós sim. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós não podemos ser prisioneiros das atribulações, dos problemas. Não podemos. A nossa situação ela é diferente. Nós não podemos ser prisioneiros daqueles que não conhecem Jesus. A nossa situação ela é oposta. Nós temos algo maravilhoso para receber. Então, meus irmãos, nós devemos permanecermos pacientes para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Alguns esperam com atitude errada. E nós não podemos esperar com atitude errada. Sempre esperançosos para saber que
Jesus está conosco e as promessas dele irão se cumprir em nossas vidas. Para encerrarmos, queridos, uma das maiores dificuldades do ser humano é controlar a paciência. A paciência é muito importante na vida cristã. E existem pessoas que nos dão exemplo que obtêm grandes conquistas através da paciência. Então vamos dar valor a esta palavra. Vamos dar valor a esta verdade. O primeiro ponto, a paciência, ela recompensa, viu? A paciência faz com que herdamos as promessas. Vamos ler, por favor. Você pode projetar aí, Vinícius? Gálatas, capítulo número 6, versículo 9. Nós podemos tirar na Bíblia que a paciência, ela recompensa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Abre lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. A paciência faz com que herdamos as promessas, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E nós podemos ver que um exemplo, né, de pessoas que receberam as promessas, herdaram as promessas, uma delas foi José do Egito, que era um homem na Bíblia que teve tantos problemas, tantas adversidades, tantas traições. Ali ele foi traído pelos próprios familiares, foi preso por ser fiel a Deus, porque era a mulher de Potifar, queria ele por conta da ética e por conta da sua fidelidade com Deus, ele foi parar preso. Ele teve paciência quando ele revelou o sonho, e ainda ele ficou preso por mais 2 anos. E esse homem se manteve paciente. E através da paciência, esse homem, ele obteve lugar de honra no final da vida dele. Ele recebeu essa promessa, recebeu recompensa. Por quê? Por que eu falo da promessa? Porque no início da vida de José, ele teve um sonho. Ele sonhou. E esse sonho foi um sinal da promessa, em que os irmãos um dia se ajoelhariam na presença dele. E por causa da paciência, essa promessa obteve. Mas por conta disso, ele passou por diversas fases na vida em que ele teve exercer a sua paciência. Meus irmãos, para terminar a última palavra, a paciência faz com que temos grandes experiências com Deus. Um exemplo deles, nós podemos dizer na palavra de Deus, Davi. Davi no Salmo 13, foi um homem que obteve grandes experiências com o Senhor, porque ele teve paciência. Ele foi ungido. E depois que ele foi ungido, ele foi perseguido. E ele não fez mal. Ele continuou pacientemente esperando pela promessa. E no tempo de Deus, ele recebeu essa promessa. E obteve o quê? Experiências maravilhosas. Teve dias difíceis, mas no entanto, foi paciente. E esse é o desejo de Tiago, meus irmãos. Tiago também fala a respeito de Jó. Jó foi aquele homem paciente. No final da vida de Jó, grandes promessas. Então, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Vamos pedir a Deus paciência, né? Paciência. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Tiago é um livro de prática, não é um livro de muita introdução, muita teoria, mas ele envolve exatamente a prática.
E a prática que Tiago está auxiliando aos seus cristãos é para ser o quê? Pacientes. Porque aquele que é paciente é bem-aventurado e obtém a vitória. No próximo culto nós estaremos terminando o estudo de Tiago e nós iremos falar sobre oração. Que oração também é fundamental na vida de um cristão em tempos de tribulação.